Olá, primeiro tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais uma videoaula, tá? E a gente vai continuar o nosso assunto de função inversa. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá na videoaula anterior, que eu produzi para vocês, sobre a teoria, né? O iniciozinho de função inversa, tá? Agora, nessa videoaula, eu vou fazer o seguinte. Bom, primeiro, eu tinha falado no vídeo anterior, né, que até que eu estou pedindo para vocês dar uma olhada novamente, mas assim, eu tinha falado sobre definição da palavra inversa, né, no português, né, o que é que tinha se falado lá. E aí, também falei com vocês sobre a questão da palavrinha avesso, que avesso também significa, pode significar inverso, tá? Bom, e aí o que acontece? Eu falei sobre a questão de, um exemplo, lava-se uma blusa, né? Uma blusa sua e você lava lá e de repente, quando termina de lavar e você, né, do jeito que você a lavou, tá pelo avesso, né? Então, obviamente a gente não usa as blusas pelo avesso. E aí você pega aquela blusa e vai colocar ela do modo normal para poder você vestir, né? Bom, aí isso é uma questão de avesso, mas assim, né? Essa questão do avesso, mas assim, a gente pode também associar essa situação à função inversa. Aí você diz, como assim? Bom, a partir do momento que você pega a blusa que está pelo avesso e aí você faz o ato de, vamos dizer assim, de colocá-la na posição, quer dizer, não é nem na posição, colocá-la no modo normal para você poder vestir ela, é como se você estivesse agindo como a maquinazinha de função. Então, qual é a função original? É você pegar a blusa que está pelo avesso, vai ser um número real, vamos dizer assim. E ela está pelo avesso. Aí você vai pegar essa blusa que está pelo avesso, você é a maquinazinha da função e você traz essa blusa agora que vai estar no modo normal que você pode vestir. Tá? Ela não vai estar mais pelo avesso. Então você funciona como se fosse a função original. E aí, que seria a função inversa? A função inversa vai pegar aquela blusa que você colocou de uma forma, né, que ela é já apta para ser vestida, e aí você agora, uma outra pessoa, não digo você, vem uma outra pessoa na sua casa que vai colocar ela para lavar. Vamos dizer que você já vestiu, já usou, e agora outra pessoa vai ser a função inversa. Que ela vai pegar aquela blusa que você já tinha vestido e usou normalmente, coloca pelo avesso ou simplesmente joga para lavar, e aí quando lava e nos procedimentos de lavagem acaba ficando pelo avesso, certo? Então na função inversa acontece isso. O mesmo número que agora é imagem na função original, pega-se ele, transforma-se na função inversa, quer dizer, a função inversa transforma ele e dá o mesmo número que você antes tinha na função original, tá? Então, blusa pelo avesso, transforma e dá aquela blusa apta para ser vestida. Aí, isso na função original. Aí na função inversa, a blusa que agora é para ser vestida, vai para a função inversa, se transforma e volta para a blusa ser o avesso, né? A blusa agora está pelo avesso. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Isso é só uma analogia para vocês terem em mente do que acontece. Vão ter dois números reais. Um número se transforma em outro na função original, e essa transformação agora eu jogo na função inversa e volta para o número antes da transformação na função original. Tá? Tranquilo? Bom, e aí eu estava procurando uma questão de uma motivação, que nem o professor Anthony fez lá na videoaula dele lá no EducaPE. Inclusive, deem uma olhada nessas videoaulas, tá? Do professor Anthony, que eu estou disponibilizando lá no ambiente nosso, lá do Google Classroom. Tranquilo?
Bom, então qual foi a motivação que eu pensei? Bom, eu fui observar, já que eu estou falando no ambiente do Google Classroom, eu fui observar o seguinte, eu olhei lá as 3 últimas atividades que eu postei. E aí, essas 3 últimas atividades, só um aluno respondeu. Então veja, em 3 semanas, né? Porque quando eu posto atividade, eu dou 7 dias para vocês resolverem, né? Para vocês fazerem a atividade. Então, a cada 7 dias, a gente observa quantos alunos entregaram. Agora, não vou falar aqui se foi o mesmo aluno que entregou nas 3 últimas semanas, ou se teve alunos diferentes, mas assim, serve de um alerta, pessoal. Vamos fazer as atividades. Dá para a gente aumentar mais esse número aí de exercícios, né, de atividades entregues. Tá? E aí eu peguei essa motivação observando esses dados e eu pensei, não, dá para a gente fazer uma funçãozinha aqui e adiantar para vocês falando mais um pouco sobre função inversa. Tá? Ou seja, a cada 7 dias só está tendo uma atividade entregue. Eu não quero que isso continue ocorrendo. Não, eu quero que na próxima semana tenha aí, sei lá, 20 atividades entregues, 20 alunos entregando as atividades, tá? Mas nessa regularidade, coincidentemente, e aqui eu aproveito para fazer o alerta, né? Como eu já falei, para a gente continuar fazendo as atividades e aumentar esse número de atividades entregues, aí eu pensei, não, dá para fazer uma função, pelo menos nessas 3 semanas. Então, a cada 7 dias, eu tive um exercício entregue, justamente nesse período. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou associar uma função. Como é que seria a função? Coloca aqui, função inversa. Certo? Então, a cada 7 dias, vou colocar aqui, ó, a cada 7 dias, o que é que eu tenho? Eu tenho uma atividade entregue, um exercício apenas entregue. Um período de 7 dias, que é o período lá que vocês têm, tá? E aí, o que é que eu tenho? Eu vou chamar de X o quê? A quantidade de exercícios entregues. Então, X são os exercícios entregues. Certo? Bom, então um exemplo. Se eu entreguei um exercício, quer dizer, se vocês entregaram, a turma toda só teve um exercício entregue, então, se você multiplicar 7 vezes 1, você vai ter 7. Ou seja, numa semana, eu vou ter apenas um exercício entregue. Se foram 2 exercícios, então, pela taxa de variação média que está acontecendo lá na turma de vocês, então, a quantidade de dias para serem entregues para mim no ambiente do Google Classroom vai dar 14, porque 2 exercícios foram entregues, vezes 7, que é o período de dias, então em 14 dias, 2 períodos. E vocês podem olhar lá, tá no ambiente do Google Classroom. Vocês vão ver que realmente só tem a cada 7 dias, as últimas 3 semanas, só teve um exercício entregue a cada semana. Então, nesse raciocínio, se eu considerar que vai haver, e eu não quero que isso aconteça, obviamente, quero que de repente na próxima tenha mais de 20 aí, somos a turma com 38, e tenham entregue os exercícios. Mas nessa taxa de variação média, considerando isso, só para ilustrar aqui, se forem 3 exercícios entregues, o período vai para quanto? 21 dias. Então, isso aqui é uma função, é a nossa função, vamos dizer assim, original, tá? A nossa função inicial, tá? Ou seja,
O que vai ser o Q de x? O Q de x é quantidade vai ser a quantidade de dias, tá? Correspondente a partir do número de exercícios entregues. Aí um exemplo aqui, se no caso for seguido essa taxa de variação média, que a gente já falou muito, né, no início de função afim, o que é que vai acontecer? Um exemplo, se eu tiver 5 exercícios entregues, vai corresponder a um período de 7 vezes 5, 35. Então vão ser, né, 35 dias, correspondente a 5 exercícios entregues, se essa taxa de variação média continuar, tá? E aí a gente vai assumir aqui só para ilustrar a questão de função, mas lembre-se, estou fazendo isso porque eu quero que vocês alertem, tá? Então, para essa situação, atentem para essa situação. Tranquilo? Bom, e aí eu digo isso. Como calcular a quantidade de dias, né? Que esse período de dias eu vou ter de acordo com a quantidade de exercícios entregues. Então, exemplo, se aqui forem 7 exercícios entregues, seria o Q de 7, né? Q de 7, substitui x igual a 7, 7 vezes 7, 49. Então, nessa taxa de variação média, que a gente está assumindo aqui, seria exatamente 49 a quantidade de dias. Porque 7 exercícios entregues, eu teria 49 dias, né, correspondentes a esses exercícios. E se fosse o inverso? Aí a gente já vai para a noção de função inversa. Como é que seria o inverso? Isso aqui seria a função original. E aí como é que seria o inverso? A pergunta seria... Aqui eu estou perguntando qual a quantidade de dias. E se eu perguntar para vocês, qual a quantidade de exercícios entregues? Então, a quantidade de exercícios entregues, sim, só lembrando, o Q de x, né, eu posso chamar de y também, tá? Então, y é igual a 7x. Tranquilo? Bom, eu posso observar o seguinte aqui, ó. Eu sei que a quantidade de exercícios entregues vezes 7 me dá a quantidade de dias. Então, se eu quero a quantidade de exercícios entregues, eu posso partir de quem? Da quantidade de dias. Um exemplo. Se eu digo para vocês, olha, em 28 dias foi um período que a gente quer calcular a quantidade de exercícios entregues. Olhando essa mesma situação, quantos exercícios entregues serão? É só você pegar, ó, 28, a quantidade de dias, dividir por 7. 28 dividido por 7, eu vou ter qual resultado? 4. Ou seja, 4 exercícios entregues. Em cada semana, um exercício entregue. Tá? Então, é só eu dividir. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer assim, ó. O Q de x dividido por 7. Vai me dar o quê? A quantidade de dias dividido por 7, porque 7 é o período, né? É o intervalo que eu dou para vocês tentarem resolver as atividades, que é uma semana. Então, eu acho a quantidade de exercícios entregues no nosso exemplo, tá? Então, aqui eu vou chamar o quê? Vou fazer assim, E de x. O que seria E de x? Exercícios entregues, tá? Bom, mas aqui eu não vou colocar mais o Q de x, para deixar arrumadinho em função. Então aqui é apenas x. Tá? E aí, a gente está tendo o que agora? Essa é a função inversa. E de x é igual a x
sobre 7. Bom, aqui também eu posso substituir por, tá aqui embaixo, y igual a x sobre 7. O que é que vocês estão observando nessas funções? Aqui eu já estou falando para vocês que é a função inversa, tá? Mas vamos partir da função original e ver, vamos partir da função original e ver como é que se chega na função inversa. Eu fiz de forma intuitiva aqui e a gente percebeu, até para ter uma noção do que estava acontecendo em toda essa situação, tá? Aqui é uma maneira de achar a quantidade de exercícios entregues. Aqui foi eu partindo de que eu queria a quantidade de dias de acordo com a quantidade de exercícios entregues, tá? E aqui o inverso, certo? Mas na verdade, na prática, você faz o seguinte, ó, y é igual a 7x, né? Nossa função inicial. E na função inversa é aquela velha história. Quem é y, lembra lá da camisa pelo avesso e a camisa já apta para poder ser usada, ser utilizada. Então aqui, ó, quem é y, né, vai ser agora x. E quem é x aqui vai ser agora y. Aí você só faz trocar. Então aqui, ó, vai ficar x igual a 7y, tá? E eu agora vou isolar o y, né? Porque função a gente parte lá do y, que é f de x. Então, isolando o y, o que é que eu vou ter? Y é igual a, esse 7 está multiplicando, passa para lá dividindo x. X sobre 7. E aí, chega aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é confrontando as funções. Aqui a gente chegou de maneira intuitiva, só conversando com vocês, mas que na verdade, que a nossa próxima videoaula é justamente um exercíciozinho sobre como a gente achar a função inversa, tá? E assistam, tá? E aqui eu posso escrever também assim, ó, f menos 1 de x é igual a x sobre 7. Outra anotaçãozinha aí, tá? Quem era y na função original vai ser x. E quem era x vai ser y. Então é uma troca aqui, ó. E aí depois você isola o y e tem a função inversa. Esse é o velho mantra, né, que o professor Anthony falou lá na videoaula dele no Educa PE, a videoaula 11 dele, tá? Quer dizer, a videoaula 11 no portal Educa PE e que nesse caso foi dada pelo professor Anthony, tá certo? Então a gente encerra por aqui nessa videoaula e na próxima videoaula, assista aí, a gente vai fazer um exercíciozinho, tá bom? Então, até a próxima aí, pessoal. Tchau!